Salve meus amigos, já deixa aquele like maroto e vamos para o vídeo. Recomendo a vocês assistir a parte 1 desse vídeo. Você nunca viu magia? O menino, só em livros. Então o velho decide mostrar. Levanta as mãos. Vento começa. E de repente, todo mundo começa a flutuar. Os alunos, se divertindo. Nosso herói. Eu vou morrer. Ele fecha os olhos em pânico. Quando abre, tá tudo normal. Todo mundo no chão, rindo dele. Clássico. O velho pergunta: gostou? E aí, algo muda. Nosso herói entende. De verdade. E quando o velho tenta explicar magia, o garoto interrompe. Isso não faz sentido. Silêncio. Alunos, chocados. Professores, jamais ousariam. Velho, interessante. E aí o menino manda uma reflexão absurda. Magia pode não seguir o senso comum. Talvez seja justamente isso que a aproxima da verdade. O velho fica impressionado. Tipo, esse moleque não é normal mesmo. Agora vem o teste. Entrar no Spirit Zone. Um estado onde você sente tudo ao redor. Percebe o mundo além dos sentidos. Praticamente vira um radar humano mágico. Uma aluna demonstra. Ela sente quantas moedas estão na mão do professor. Sem ver. Sem contar. Só sentindo. Nosso herói. Como assim? O velho explica. Qualquer um pode aprender. Mas aquele tom de na teoria. E o garoto tenta. Fica parado, concentrado, e começa a pensar. O que sou eu? Não o corpo, não o cérebro, algo além. E aí, algo acontece. Ele começa a se dissolver na própria percepção, sentindo tudo, perdendo limites, virando algo maior. Mas quando perguntam o que ele sentiu, ele responde: eu ouvi um som. E todo mundo ri. Uau, ouvir som, inovador. O velho já pensa: não deu. Mas ele tá errado. Porque o garoto realmente entrou no Spirit Zone. Só que num nível tão absurdo que ninguém percebeu. Quando o poder acorda e o mundo mostra os dentes, o velho professor vai embora com os alunos. Mas antes de sair, ele olha para trás, meio pensativo. Porque, no fundo, ele sentiu algo naquele garoto não estava certo. Era talento, cru, selvagem, sem manual de instruções. Mas aí entra aquela regra cruel do mundo. Talento sem status igual, ignorado. Talento sem título igual, descartado. E o velho segue o caminho, deixando o que pode ser um monstro ou um gênio para trás. Enquanto isso, nosso herói tá lá, parado, processando. Porque o que ele sentiu não foi um som. Foi algo muito maior. Foi como se ele tivesse se espalhado pelo mundo. Como se cada pedaço dele tivesse sido jogado longe. E ao mesmo tempo, ele fosse tudo aquilo. Ele não só percebeu o mundo. Ele virou o mundo por um instante. E aí vem o detalhe importante. Ele não entendeu nada. Só sentiu. E isso, meus amigos, é o tipo mais perigoso de poder. Corte seco. Ele volta para a cidade. Cabeça a mil. Coração acelerado. Pensando. Eu consegui. Aquilo era magia. E aí, bam, ele esbarra em um grupo de caras. E não são exatamente cidadãos exemplares. Os homens já ficam irritados. Tá cego, moleque. Seguram ele pela roupa. Clima, péssimo. Chance de diálogo, 0%. Nosso herói tenta explicar. Foi sem querer. Erro. Eles começam a bater nele. Sem cerimônia. Sem motivo real. Só porque podem. E aqui entra a verdade nua e crua desse mundo. Você é fraco. Você apanha. Você é pobre. Você apanha mais. Justiça. Só se tiver sobrenome caro. Ele cai no chão. Tosse. Tenta respirar. E os caras ainda mandam. Chama tua mãe pra pagar isso aqui. Sim. O pacote completo da humilhação. E quando parece que vai piorar ainda mais, entra ela, M, uma garota com aura de problema, daquelas que você olha e pensa, isso aí vai dar dor de cabeça. Ela pergunta, o que vocês estão fazendo? Os caras mudam na hora. Ah não, senhorita, ele que atacou a gente. Clássico, covardia, nível profissional. Nosso herói tenta falar, eu só esbarrei. E toma mais porrada. Porque, claro, ele tá no chão, apanhando, sem força, sem saída, chamando pelo pai. E aí, algo muda. Silêncio interno. Mesmo no caos, ele entra de novo naquele estado. O Spirit Zone. Mas agora, sem perceber, ele não vê mais os caras. Ele não vê mais a rua. Ele vê aquela árvore, aquele vento, aquela sensação, a memória do momento em que viu magia pela primeira vez. Enquanto isso, no mundo real, os caras continuam sacudindo ele. Mas M percebe algo estranho. Muito estranho. E aí, sem gesto dramático, sem grito épico, sem agora vai. Só, vento. Um vento absurdo explode do nada.
Os agressores são lançados para longe como bonecos. Braços quebrados, pernas destruídas. Sem aviso, sem chance. Silêncio. Pesado. Nosso herói levanta devagar. Olha ao redor. Confuso. Tipo, eu fiz isso. Amy tá em choque. Não é medo comum. É aquele tipo de medo curioso. Perigoso. Ela corre até ele. Quem é você? Mas ele não responde. Porque ele também não sabe. Ao longe, pessoas começam a correr. Porque houve uma explosão de mana. E isso, nesse mundo, é tipo acender um sinal gigante dizendo: tem algo perigoso aqui. Amy percebe. E faz o movimento mais inteligente do capítulo. Sai dali. Rápido. Nosso herói olha para os corpos no chão. E entende uma coisa importante. Ninguém vai acreditar nele. Ninguém vai ouvir explicação. Ele virou o problema. Então ele faz o que qualquer protagonista sensato faria. Corre. Enquanto corre, chama pelo pai. Mas por dentro, ele entende algo mais frio, mais pesado. Esse mundo não é gentil. E assim, sem cerimônia, o menino curioso que queria aprender magia dá o primeiro passo num mundo onde magia pode matar. Nobres, mentiras e decisões perigosas. A cena muda. Saímos da rua caótica e entramos no mundo dos nobres. Um lugar onde tudo parece limpo, organizado e elegante. Mas por baixo, cada palavra pesa como uma lâmina. Estamos na casa de uma família importante, a família Cars. E lá está a Amy, a mesma garota que viu tudo. Agora diante do pai. Ela conta o que aconteceu. Ou melhor, uma versão. Fomos atacados por um garoto. Interessante como a história muda dependendo de quem conta. O pai dela escuta com calma, sem surpresa, sem raiva. Só observa. Porque homens como ele já viram de tudo. Ele responde algo como: você provavelmente só se meteu em problema de novo. Direto. Frio. Preciso. Amy insiste. Mas o pai não parece interessado em vingança ou justiça. Para ele, aquilo é só mais um incidente pequeno. Porque no mundo dele, coisas muito maiores estão em jogo. Mas algo fica claro. Amy não esqueceu. E não vai esquecer. Porque o que ela viu não era normal. Enquanto isso, o inverno chega. E com ele, silêncio. A história desacelera por fora, mas cresce por dentro. Voltamos para o nosso herói. Seu pai está preocupado. Cadê ele? A mãe responde: foi para a floresta cortar madeira. Mesmo com neve, mesmo com frio, mesmo com tudo dizendo não vá. Vincent vai atrás. E enquanto caminha pela floresta coberta de neve, ele lembra. Lembra da primeira vez que levou o filho ali. Lembra do susto, da sensação de que algo nele era diferente. Corta para o presente. Nosso herói está diante de uma árvore, machado na mão, imóvel. Ele não está cortando. Ele está pensando. Pensando naquele momento. Na magia. Na sensação. No vento. Porque tem um problema. Ele não consegue repetir. Ele já usou magia, mas não sabe como. E isso é frustrante. Porque é como ter aberto uma porta e não saber mais onde ela fica. Mas então, ele muda a abordagem. Em vez de tentar usar magia, ele começa a sentir. Entra novamente naquele estado. O Spirit Zone. E dessa vez, ele percebe algo diferente. Cada árvore vibra. Cada raiz se move. Cada pedaço da natureza fala. Sem palavras. Então ele vê um ponto. Um brilho estranho na árvore. Ele não entende o que é, mas sente. E sem hesitar, ele golpeia exatamente ali. Resultado. A árvore cai. Com um único golpe. Sem esforço. Sem força absurda. Só precisão absoluta. Atrás dele, Vincent viu tudo. Mas na mente dele, aquilo não faz sentido. Então o cérebro faz o que sempre faz. Simplifica. Foi sorte. Enquanto isso, o garoto começa a entender. Não é força. Não é acaso. É conhecimento. Mas não o tipo de livro. É saber exatamente onde agir. E então nasce uma obsessão silenciosa. Eu preciso entender isso. E o tempo passa. 3 anos. Agora ele cresceu. Mais calmo. Mais focado. Mais perigoso. Ele aprendeu algo essencial. Não se vê com os olhos. Se sente. Agora ele entra no estado com facilidade. Sente tudo. Insetos se movendo. Raízes absorvendo água. O crescimento lento da natureza. Ele não observa o mundo. Ele participa dele. E cortar árvores virou trivial. Um golpe. Sempre. Mas há um detalhe curioso. Ele passa horas nesse estado, sem perceber o tempo. 5 horas parecem minutos. E quando volta, sempre lembra das palavras do velho. Você verá outro mundo. E ele viu. Mas isso não é o fim. É só o começo. Um dia, ao voltar para casa, ele encontra algo diferente. Uma carruagem. Cavalos brancos. Elegante. Imponente. Visita de nobre. E isso nunca é simples. Dentro da casa, seus pais estão tensos.
E com eles, um homem, um mordomo, elegante, frio, observador. Nome, Theon. Ele analisa o garoto como se fosse um objeto. Perguntas diretas. Você sabe ler? Quantos anos tem? Sem emoção, só avaliação. Então ele diz: o garoto serve. Serve. Nem talento, nem potencial. Serve. Ele faz uma proposta. Trabalho. Na casa da família ou em. Função. Cuidar da biblioteca. Organizar livros. Garantir que nada seja retirado. Duração. 2 anos. Pagamento. Alto. Muito alto. Mas tem uma condição. Se algo der errado. Se um livro sumir. Se houver qualquer problema. Ele e a família dele morrem. Simples assim. O ar na sala muda. Os pais entendem. Isso não é trabalho. É um contrato com risco de morte. Mesmo assim, é uma chance. Porque estamos falando de uma família nobre. E para o garoto, isso significa uma coisa: conhecimento, livros, muitos livros, magia. Ele quer aceitar. O pai hesita. Ele sabe que isso é perigoso. Mas também sabe que o filho não pertence àquele lugar. E então algo inesperado acontece. Vincent se ajoelha. Sim, um homem simples, orgulhoso, se ajoelha e implora: por favor, leve meu filho. Não por dinheiro, mas por futuro. Silêncio. Theon observa, sem se comover. E então, o garoto fala: eu aceito. Sem tremor, sem dúvida. O pai entra em desespero. Tenta voltar atrás. Mas o garoto sorri e chora, porque ele entende. Aquilo é o maior presente que já recebeu. Uma chance, mesmo que custe tudo. Theon apenas sorri levemente. Volto em uma semana. E deixa um aviso final. Depois que entrar, não sai até terminar. Sem volta. E assim, nosso herói dá o passo mais perigoso da vida. Não é mais sobre aprender magia. Agora, é sobre sobreviver entre aqueles que controlam o mundo. Se você gostou, deixa o like para a próxima parte. Até mais, amo vocês.